Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 26. Capítulo 241. Para destruí-lo primeiro enlouqueça-o. Lord Voldemort pressionou o ombro de Sirius. Ele era alto, quase uma cabeça mais alto que Harry, embora magro, parecia muito mais saudável que o franzino Harry. Nesse momento, sua aparição súbita deixou Rony e os gêmeos um tanto atonitos. Suas mentes estavam em branco. Eles deveriam estar sentindo medo, mas haviam esquecido que era o próprio medo. Rony, ainda cambaleando pelo impacto do feitiço, virou subitamente a cabeça, perdeu o equilíbrio e rolou para o lado, mas mesmo assim, não esqueceu de salvar Harry. O projétil do feitiço disparou diretamente contra a bochecha de Lord Voldemort. É claro que não surtiu efeito. Projéteis de feitiços eram diferentes de feitiços verdadeiros. Afinal, eram produtos da alquimia. Enquanto os feitiços e a magia de um bruxo poderiam quase ser chamados de poder de um deus, fazendo o que desejassem onipotentes. Com apenas um pensamento, Lord Voldemort transformou o projétil em uma flor desabrochando, que murchou em pétalas no meio do voo, deixando apenas uma fragrância suave e persistente quando atingiu o rosto de Lord Voldemort. Solte o Harry. Amizade comovente, você não acha, Harry? Lord Voldemort disse em tom de aprovação, mas cada palavra que proferia era carregada de sarcasmo. Com um aceno suave de mão, Rony e os gêmeos foram confinados por alguma força invisível. Seus corpos flutuaram e colidiram contra a parede do pátio distante. Na realidade, Lord Voldemort meramente lançou um feitiço de adesão permanente, colando os três na parede. Este feitiço não possuía poder ofensivo, mas não era fácil de quebrar. Sirius era quem tinha mais experiência com isso. Se ele tivesse qualquer maneira de remover aquele retrato irritante de sua mãe da casa no Largo Grimmauld, ficaria muito feliz em fazê-lo. Solte-me, Lord Voldemort. Sirius fingiu lutar, tentando se libertar das mãos de Lord Voldemort. É claro que ele não ousava usar força de verdade, caso contrário, até mesmo um dragão teria dificuldade em resistir às peripécias de Sirius. Mas mesmo assim, ele percebeu que algo estava errado. A força de Lord Voldemort era muito maior do que antes. Talvez ele tenha realizado alguns experimentos mágicos novamente? Nesse momento, os membros da Ordem da Fênix que lutavam dentro da casa também descobriram Lord Voldemort, Harry, Weevil e Sirius. Todos eles tentavam desesperadamente romper a barreira, mas seus inimigos não estavam dispostos a deixá-los partir. Havia comensais da morte em excesso. Moody bateu pesadamente no chão com sua varinha, que era integrada ao seu cajado. A onda de choque formada pelo feitiço repeliu vários comensais da morte como ondulações na água. Barto bloqueou o ataque e estava prestes a contra-atacar quando uma sombra negra avançou sobre ele. Era um lobisomem enfurecido. Era Lupin. Ele não havia tomado sua poção hoje ou talvez houvesse algo errado com a própria poção. Snap desviou das garras afiadas lançando o feitiço de voo ensinado a ele pelo Lorde das Trevas, enquanto o monstro mordia indiscriminadamente a todos. Ele era um leão avançando contra um rebanho de ovelhas. Ninguém conseguia pará-lo. Todos os feitiços falharam em penetrar na pele de Lupin em seu estado transformado. Ele não parecia forte, na verdade, muito pelo contrário, poderia ser descrito como magro, mas sua poderosa resistência mágica o tornava invencível. Lupin uivou na noite escura. Cada salto que dava lançava vários comensais da morte pelos ares, e cada aterrissagem os deixava despedaçados. Embora atacasse indiscriminadamente, o enorme número de comensais da morte o fazia ignorar os membros da Ordem da Fênix. Moody pensou em um plano. Sua voz era rouca, mas ele ainda rugiu. Sigam-no. Todos seguiram o caminho que Lupin havia aberto violentamente, correndo para fora. Este monstro feroz havia perdido a sanidade, mas ainda conseguia discernir quem representava a maior ameaça ali. Ele avançou contra Lord Voldemort. Bum! Com um estrondo alto, Lupin, que se movia tão rápido que era apenas um vulto, pareceu ser atingido por um golpe pesado e foi arremessado contra o chão. Lord Voldemort apenas virou a palma da mão e foi como se uma montanha tivesse pressionado Lupin, fazendo o próprio solo afundar alguns centímetros. Como ousa uma fera medíocre como você se colocar diante de mim? Disse ele friamente, olhando para Lupin, que estava prostrado no chão, como se fosse um inseto imundo. Então, seu olhar se voltou para Sirius e os outros que haviam rompido a barreira, bem como para os comensais da morte que os perseguiam. Ele estendeu levemente a mão, sinalizando para que os comensais da morte parassem, mas os membros da Ordem da Fênix não estavam seguros. Você sabe quem? Liberte o Harry, rugiu Sirius. Ele não tinha medo da morte, mas tinha medo de que Harry fosse ferido nas mãos de Lord Voldemort. Lord Voldemort nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ele. Você achou que minhas palavras agora há pouco foram apenas para aquele vira-lata imundo de lobisomem? Sua voz era incrivelmente fria, mas cheia de uma raiva ardente. Ajoelhem-se. No momento em que Lord Voldemort falou, Moody e os outros sentiram imediatamente uma força poderosa pressionando seus corpos, ameaçando quebrar suas espinhas. Lord Voldemort gostava de ver seus inimigos se curvarem diante dele, e a magia inigualável do Lorde das Trevas era o suficiente para torná-lo onipotente. Com apenas um pensamento, ele podia fazer esses bruxos de elite se prostrarem pateticamente diante dele como formigas. Já que esses fracos deploráveis eram impotentes, eles deveriam saber o seu lugar. Sirius ainda estava lutando. Neste momento, Lord Voldemort apenas segurava seu ombro com uma mão, mas parecia que ele havia sido soldado ao metal. Agora, Sirius tinha certeza de que Lord Voldemort deve ter realizado alguns experimentos mágicos em si mesmo. A falta de um corpo poderoso era a enorme lacuna entre Lord Voldemort e Sirius. Para alguém tão arrogante quanto ele, era compreensível que não permitisse que ninguém fosse melhor que ele. Confiando em seu atual corpo imortal, Lord Voldemort talvez não precisasse se preocupar com tantas coisas ao realizar experimentos mágicos como fazia antes. Ele ficou mais forte. Sirius pensou consigo mesmo. Lord Voldemort, no entanto, não tinha conhecimento dos pensamentos de Sirius. Ele estava orgulhoso de seu sucesso e se vangloriava, mas permanecia racional, sabia que Dumbledore nunca o deixaria alcançar seu objetivo tão facilmente. Se aquele velho soubesse que ele viria frequentemente atacar Harry, como ele próprio não apareceria? Apareça, Dumbledore. Lord Voldemort zombou. A Rua dos Alfeneiros à noite estava silenciosa como a morte. Parecia ter se tornado naturalmente um campo de batalha. Tamanha agitação, nada menos que um ataque terrorista. Quase explodiu a rua inteira. Mas os residentes ao redor não reagiram. Na realidade, eles já haviam partido. Dumbledore já estava preparado há muito tempo. E Lord Voldemort percebeu tudo. Uma faísca apareceu subitamente na escuridão. Então, as chamas floresceram como flores de ferro despedaçadas. Bang!
Dumbledore, com suas vestes brancas ainda deixando rastros de chamas, emergiu do nada. Liberte o Harry, Lord Voldemort. Dumbledore disse solenemente. Que bom diretor ele era, respeitando seus alunos. Desde que Lord Voldemort enfatizou que preferia aquele nome, ele não o chamava mais de Tom. No entanto, Lord Voldemort não pareceu notar isso. Ele ficou apenas levemente surpreso porque apenas Dumbledore emergiu da escuridão. Ele esperava que essa armadilha fosse mais perigosa. Onde está o Cyrus? Ele perguntou. Ele está bem na sua mão. Talvez você tenha entendido mal algumas coisas, disse Dumbledore. Cyrus e eu não estamos em Conluiu. Claro, você e Grindelwald estão caso contrário. Por que ele estaria disposto a cooperar comigo para salvar você? Lord Voldemort pensou consigo mesmo. Ele não continuou a pressionar sobre Cyrus. Já que Dumbledore não diria, então não importava se Cyrus tinha vindo para emboscá-lo hoje ou não. Ele só precisava assumir que Cyrus havia chegado e permanecer vigilante. Tudo bem, liberte o Harry. Dumbledore ergueu a varinha das varinhas. No momento em que viu a varinha, Lord Voldemort percebeu subitamente que não precisava necessariamente levar Harry consigo. Ele só precisava derrotar Harry. E isso seria fácil demais. Na verdade, ele já havia vencido. Ele já havia capturado Harry. Quem poderia dizer que aquela não era sua vitória? Neste momento, Lord Voldemort, percebendo isso, ficou excitado. No entanto, ele ainda não soltou a mão que agarrava Harry, mas sua outra mão mais uma vez pegou a varinha das varinhas. Ele sentiu imediatamente um poder vasto surgir da varinha das varinhas, fluindo para seu corpo como uma torrente através de cada poro de sua palma, correndo por cada um de seus vasos sanguíneos. Ah! Lord Voldemort soltou um gemido de êxtase. Ele saboreou o poder que a varinha lhe trazia, convencido de que ninguém poderia derrotá-lo agora. Lord Voldemort havia experimentado pessoalmente o poder que a varinha das varinhas lhe trazia. Ele conseguia discernir facilmente se era o mestre da varinha agora, naquele momento. Seu coração inchou como magia. Ele apenas não entendia que uma pessoa em seu momento mais poderoso pode já estar à beira da destruição. Eu pensei que você fosse mais esperto, Dumbledore, disse ele. Eu pensei que Harry Potter poderia não ser o mestre da varinha das varinhas de forma alguma, que você estava apenas criando uma cortina de fumaça. Mas você realmente o deixou se tornar uma isca, colocando-o em perigo, apenas para me atrair. Neste momento, era exatamente como no primeiro ano, quando Dumbledore usou a Pedra Filosofal como isca, colocando ele e Harry diretamente um contra o outro. Mas naquela época, Harry ficou com a Pedra Filosofal e agora, o grande Lord Voldemort havia conquistado a vitória. Você não aprende as lições, Dumbledore. Lord Voldemort proferia o nome de Dumbledore em cada frase, como se enfatizasse que o outro era o perdedor, enfatizando o quão tolo Dumbledore era. Ele balançou a cabeça e quanto mais o rosto de Dumbledore ficava feio, mais triunfante ele se tornava. Você me surpreende, Dumbledore, disse ele. Este dificilmente é um erro que você cometeria, mas você realmente o cometeu. Lord Voldemort não conseguia imaginar que este fosse o plano de Dumbledore, porque seu poder de fato havia aumentado e nada mais poderia tirar sua varinha das varinhas dele. As ações de Dumbledore estavam fortalecendo suas asas. Se isso também era um plano, então Lord Voldemort esperava por mais planos assim. Ele subitamente ergueu a mão e lançou um feitiço. Este feitiço era mais espesso que um raio. Dumbledore respondeu imediatamente ao ataque. Ele parecia lutar, como uma árvore seca prestes a quebrar em um vento forte sob o ataque de Lord Voldemort. Que patético, não é? Lord Voldemort disse triunfante. É claro que ele havia antecipado seu atual poder mágico, mas quando realmente suprimiu Dumbledore, ainda achou difícil conter suas emoções de triunfo. Depois de tantos anos, esta foi a primeira vez que sentiu tal exultação. Mas ele se conteve. Ha, você é tão fraco, Dumbledore. Eu quase não aguento, meu caro velho professor. Como está o seu corpo? Lord Voldemort perguntou genuinamente, como se estivesse preocupado com seu professor idoso. Dumbledore curvou-se, arquejando pesadamente. Como um verdadeiro professor, ele ainda estava ensinando algumas lições a Lord Voldemort mesmo agora. Nunca seja orgulhoso demais, Lord Voldemort. Que interessante. A inigualável varinha das varinhas me pertence agora. Você acha que alguém pode tirá-la de mim desta vez? Lord Voldemort rebateu, sua voz mudando drasticamente no mesmo instante, tornando-se como se viesse do inferno. Absolutamente impossível. Eu realmente quero matar você agora, mas isso não teria graça. Ele disse, eu vou matar você na frente de todos, mas não se preocupe, não agora e não na partida de amanhã. Eu prometi a Grindelwald poupar você uma vez. Você deveria realmente agradecer ao seu amante, que é tão devotado quanto uma rosa até a morte. Mas eu ainda tenho uma pergunta que quero lhe fazer. O grande poder deu a Lord Voldemort confiança suficiente. Enquanto estava atento a um possível ataque de Cyrus, ele perguntou, o que o faz pensar que Harry pode me derrotar? Aquela profecia absurda e ridícula? Dumbledore balançou a cabeça. É porque Harry possui algo que você nunca poderá ter. Sua magia é de fato poderosa, mas seu coração é estéril. Você é verdadeiramente digno de pena, Lord Voldemort. Vivendo com o poder da Pedra da Ressurreição, dependendo deste corpo meio morto, o que você consegue sentir? Nada. A mesma velha história, disse Lord Voldemort, balançando a cabeça em decepção. É claro que ele sabia que o amor era uma magia poderosa, mas era apenas um tipo de magia antiga. Agora ele também dominava a magia antiga. Ele já havia quebrado o feitiço de Lilian Potter. Ele podia vir à Rua dos Alfeneiros, podia tocar Harry Potter, ele era onipotente. Lord Voldemort perdeu o interesse em continuar a conversa. Ele estivera esperando Cyrus aparecer, mas depois de tanto tempo, Cyrus ainda não dava sinais e ele estava cansado de esperar. Isso é o suficiente por hoje. Lord Voldemort soltou Cyrus, então flutuou, olhando para todos de cima como um deus. Tendo obtido a varinha das varinhas, Lord Voldemort não precisava mais de Harry. É claro que ele poderia tirar o último fragmento de alma de Harry, mas no momento especificamente não queria. Ele queria provar a Dumbledore que não se importava nem um pouco com Harry, que esse chamado Salvador era mais ridículo que uma piada. Por outro lado, a Horcrux era de fato a última salvaguarda. Volte e diga ao Cyrus, amanhã será o dia da morte dele.
Capítulo 242. O terceiro desafio começa. Campo de quadribol. Mesmo sendo férias de verão, nenhum aluno gostaria de perder tal partida. Os 4 bruxos mais poderosos em um século. Um duelo que diz respeito à vida e à morte de todo mundo mágico. Na verdade, não eram apenas estudantes. Neste exato momento, o local da Copa do Mundo de quadribol, construído no verão passado, era novamente colocado em uso. Sendo um local amplo capaz de abrigar 100.000 pessoas, ele acomodava inúmeros bruxos que vieram de todas as partes do mundo. Havia ainda mais pessoas que não puderam vir, mas acompanhavam constantemente a partida através de jornais ou outros meios. E no gramado no centro do campo de quadribol, Lord Voldemort mantinha-se ereto como uma lança. Ele foi o primeiro a chegar. Após o ataque da noite passada, ele mal podia esperar para retornar aqui e aguardar o início da partida. Para ele, isso não era apenas um jogo, mas também a esperança de dominar o mundo mágico, derrotar Dumbledore e matar Sirius. Ele queria resolver todos os perigos ocultos. O tempo estava se aproximando. Lord Voldemort olhou para cima. O sol já havia surgido do outro lado da Floresta Proibida. A luz brilhante espalhava-se pela névoa da manhã, como um manto dourado da aurora. Este dia, que representava a morte e o novo controle do Lorde das Trevas sobre o mundo inteiro, estava surpreendentemente ensolarado. Ele achou um pouco ofuscante, e os rostos dos mais de 1000 estudantes agitados nas arquibancadas estavam borrados. Ele presumiu que Harry Potter pudesse estar entre eles, ou talvez tivesse ficado apavorado na noite passada e não ousasse aparecer novamente. Na realidade, Harry de fato não estava lá. Depois que Hermione e Gina se sentaram em seus lugares, viram apenas Rony sozinho em seu assento. Onde está Harry? Ouvi dizer que vocês foram atacados ontem à noite, perguntou Hermione. Ela soubera através de Gina. Rony não tinha certeza se a transferência da noite passada fora bem sucedida. Harry de fato não foi levado por Lord Voldemort, mas a expressão de Dumbledore estava muito séria. Rony relatou calmamente os eventos para Hermione, e Gina também aguçou os ouvidos para escutar. Imagino que aquele que não deve ser nomeado deve ter alcançado seu objetivo, disse Hermione imediatamente após ouvir. Seu olhar voltou-se para o campo de quadribol, para a pessoa que se parecia muito com Sirius. Sob a luz do sol, o Lorde das Trevas parecia até um pouco sagrado. Ele enfatizou várias vezes antes que não se importava com a profecia ou com Harry, mas ainda assim atacou Harry, o que significa que o que ele quer deve ser outra coisa, disse ela. E se ele quiser recuperar sua alma? Perguntou Gina. Elas já haviam aprendido sobre Horcruxes quando estiveram no departamento de mistérios. Se fosse esse o caso, aquele que não deve ser nomeado não teria desistido de Harry tão facilmente ontem à noite, disse Hermione. Ela então perguntou a Rony. Então, onde está Harry? Ele está na casa de Sirius. Dumbledore disse que é melhor ele permanecer escondido, explicou Rony. Mas, na realidade, o Harry Potter que ele pensava conhecer, que era na verdade Sirius, estava no momento no escritório do diretor com o verdadeiro Harry. Agora, com o rosto de Sirius, ele olhava para Dumbledore e Sirius com um pouco de ressentimento. Na verdade, vocês dois poderiam ter lidado com ele ontem à noite, certo? Se vocês dois estivessem juntos, definitivamente poderiam derrotá-lo. Na verdade, Harry pensava que Sirius deveria ter detido Lord Voldemort com Dumbledore. Ontem à noite, Rony e os gêmeos ficaram feridos. O pior deles foi Lupin. Quase todos os seus ossos foram esmagados pelo feitiço de Lord Voldemort. Se este não fosse um mundo com magia, Lupin teria morrido há muito tempo. Podemos derrotá-lo, mas não podemos matá-lo, disse Sirius calmamente. O disfarce atual de Harry estava perfeito em transfiguração, mas o problema era que suas personalidades eram muito diferentes. Harry era mais propenso à raiva. Sem mencionar que as expressões que ele estava fazendo agora com o rosto de Sirius pareciam realmente estranhas. Quando a morte foi mencionada, Harry ficou em silêncio novamente. Nem Dumbledore nem Sirius podiam matar Lord Voldemort. O único que poderia fazê-lo era ele, precisamente porque a alma de Lord Voldemort residia em sua cicatriz, precisamente porque ele era uma Horcrux de Lord Voldemort. Ele mataria Lord Voldemort, mas o custo seria, obviamente, sua própria vida. A esta altura, Harry na verdade não tinha medo nenhum. Ele havia feito todos os preparativos, dizendo a si mesmo que a morte não era nada a temer, que não doeria nada. De acordo com James, era apenas um sonho, enquanto Dumbledore dizia que a morte era outra aventura. Essas palavras tranquilizaram Harry. No entanto, isso não significava que ele estivesse disposto a morrer. Ele ainda tinha apegos neste mundo. Seu melhor amigo Rony, Hermione e Gina. Seu padrinho Sirius Black com quem ele havia se reunido apenas recentemente e Cyrus. O quadribol e tudo em Hogwarts. Tem que ser eu? Perguntou ele um tanto tristemente. Todos vocês sabem que eu na verdade não sou nada especial. Não tenho poder suficiente para lutar contra Lord Voldemort, apenas por causa daquela profecia. Posso derrotá-lo apenas por causa disso? Tenho que morrer apenas por causa disso? Suas emoções tornaram-se mais agitadas e neste momento, ele chegou a gritar com Dumbledore e Sirius. Mas ninguém o culparia por isso. Antes que a morte verdadeira desça, muitas pessoas podem pensar que morrer não é grande coisa. Elas não podem vivenciar verdadeiramente o horror da morte. Mas e quanto a Harry? Embora ele estivesse rugindo como uma fera ferida neste momento, ele nunca recuou um único passo do início ao fim. Ele apenas se sentia um pouco injustiçado, triste e relutante. Isso não é de forma alguma por causa da profecia, Harry, disse Sirius. Ele não havia contado a Harry a verdade até agora, porque às vezes saber o futuro não é uma coisa boa. A magia é algo muito profundo. Se ele lhe contasse, isso poderia fazer com que o resultado mudasse. Você já esteve na sala das profecias, certo? Há milhares de orbes de profecia lá, cada um contendo uma profecia. Desde aquelas que dizem respeito à vida e à morte do mundo mágico até algo tão pequeno quanto alguém bebendo um copo de água pela manhã. Mas você sabe quantas delas realmente se realizam? Harry ficou atordoado por um momento. Neste ponto, Sirius deu a resposta. Muito menos a metade nem mesmo um décimo. Talvez aquela profecia de décadas atrás carregasse um pouco de magia, mas ela não guia o destino adiante como uma corrente. O que é importante não é a profecia, mas sua própria escolha. Minha própria escolha? Claro. Se Lord Voldemort tivesse escolhido não acreditar na profecia naquela época, ele não teria criado um salvador para si mesmo. Não teria deixado você como sua fraqueza fatal. As palavras de Sirius fizeram Harry ponderar. Ele continuou. Da mesma forma, você também pode escolher. Neste momento, Dumbledore também assentiu seriamente. Ele olhou para Harry com firmeza e disse: Você pode escolher o que quer fazer, Harry. Ninguém o culpará por isso. Na verdade, uma vida despreocupada é o que você deveria estar vivendo. Você ainda é apenas uma criança, um estudante.
É a minha incompetência, minha incapacidade de matar Lord Voldemort, que o forçou a carregar tamanha responsabilidade. Dumbledore parecia muito triste. Na verdade, ele estava de fato triste. Embora ele também soubesse que o plano dele e de Cyrus poderia garantir que Harry não morreria, Harry não sabia disso agora. As coisas que ele estava vivenciando eram verdadeiramente cruéis demais para uma criança que ainda estava na escola. Uma criança que estaria apenas entrando no seu 5º ano após as férias de verão, que nem sequer tinha permissão para aprender aparatação, mas tinha que morrer. Você pode desistir, Harry. Cyrus e eu encontraremos outro caminho, e acredito que podemos definitivamente matar Lord Voldemort. Grindelwald também me ajudará, eu posso convencê-lo. Nesse momento, Cyrus e Dumbledore olharam para Harry. Esta era uma escolha importante para Harry, mas na realidade, ambos já sabiam a resposta de Harry. Eles sabiam que tipo de pessoa Harry Potter era. Com certeza, Harry balançou a cabeça. Ele não queria morrer, mas sabia que tinha que fazer isso. Porque se Lord Voldemort não morresse, as pessoas se machucariam, e as pessoas que ele estimava, aquelas coisas, seriam destruídas por Lord Voldemort. Para protegê-las, Harry sabia que tinha que dar um passo à frente. Dumbledore disse que trabalharia com Cyrus para encontrar outro caminho, mas ninguém poderia garantir que encontrariam um. Sim, essa é a sua escolha. Os olhos velhos de Dumbledore encheram-se de lágrimas. Ele estava orgulhoso da excelência de Harry. Não a profecia, mas o caminho que você mesmo escolheu. Seu destino estará apenas em suas próprias mãos. Harry assentiu. Ele parecia ainda mais composto agora do que antes. Mas ainda tenho uma pergunta. Ele olhou para Cyrus. Você tem certeza de que nosso plano funcionará? Este método pode realmente recuperar a posse da varinha das varinhas? Não acho que usar este método seja realmente derrotar Lord Voldemort. Na verdade, Harry até sentia que o plano de Cyrus era um pouco infantil. Em resposta, Cyrus apenas sorriu. Harry, você se lembra do que o Sr. Olivaras disse no primeiro dia em que você pegou sua varinha? A varinha escolhe o bruxo. Especialmente uma relíquia como a varinha das varinhas. Ela possui uma sabedoria maior do que as varinhas comuns para ajudá-la a escolher um mestre digno. Cyrus disse. Claramente Lord Voldemort não é essa pessoa. Caso contrário, eu não teria ganho a posse da varinha das varinhas tão facilmente da última vez. Há mais de meio século, a pessoa que detinha a varinha das varinhas era Grindelwald. E Grindelwald fora uma vez capturado por Newt Scamander, mas a varinha das varinhas não abandonou Grindelwald por causa disso. E antes da primeira queda de Lord Voldemort, seus embates com Dumbledore frequentemente tinham seus altos e baixos, com nenhum dos dois vencendo consistentemente. E a varinha das varinhas também não abandonou Dumbledore. O fato era que a própria varinha das varinhas estava escolhendo uma pessoa digna, e essa pessoa não seria Lord Voldemort. Cyrus estendeu a mão e colocou-a no ombro de Harry. Este pequeno gesto, por algum motivo, fez Harry sentir força. Na verdade, não era sua imaginação. Cyrus estava transferindo temporariamente o legado de Morgana para Harry. Isso poderia não permitir que ele derrotasse Lord Voldemort, mas pelo menos poderia aumentar parte do seu poder. Vamos, Harry, não se preocupe, você vencerá. Quem dominasse as 3 relíquias da morte seria o mestre da morte. Isso significava invencível. Harry respirou fundo. Vendo-o tão sério, Cyrus não pôde deixar de dizer. Talvez você não morra. Não brinque. Se eu não morrer, Lord Voldemort também não morrerá. Harry apontou para a testa e riu como se finalmente tivesse aceitado isso. A alma dele está aqui, lembra? Sim, mas a maldição da morte não pôde matá-lo, não é? Cyrus sorriu. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Harry sorriu e saiu do escritório do diretor com Dumbledore. Ao mesmo tempo, Cyrus não escondia mais sua verdadeira aparência. Ele se transformou de volta e separou-se de Harry e Dumbledore, dirigindo-se ao observatório. O cálice de fogo estava lá. Campo de quadribol. Os 4 campeões já estavam em posição. A partida ainda era presidida por Babajide Akinbad. Até mesmo Lord Voldemort neste momento mostrava-lhe cortesia suficiente. Na verdade, desde sua ressurreição, ele havia abandonado sua loucura. Embora sua crueldade permanecesse como antes por sua aparência, ninguém o associaria a um monstro de sangue frio. Muitos bruxos que não eram da Grã-Bretanha não puderam deixar de se perguntar, ao vê-lo pela primeira vez, se aqueles rumores aterrorizantes relacionados a Lord Voldemort daquela época eram de fato verdadeiros. A partida final está prestes a começar. As regras são simples. A primeira pessoa a encontrar o cálice de fogo é a vencedora, disse Babajide Akinbad. Seu olhar varreu a todos, então ele se afastou para o lado, apontando para o castelo. O cálice de fogo está escondido em algum lugar em Hogwarts. Acredito que todos vocês tiveram tempo suficiente para entender a estrutura do castelo durante este período. Claro, fizemos algumas pequenas mudanças. Ao dizer isso, Babajide Akinbad ainda se sentia um pouco amargo. Alterar o castelo não era uma tarefa fácil. A magia do castelo era muito teimosa. Para ser honesto, eles mobilizaram muitas pessoas e só puderam modificar temporariamente o castelo. Originalmente, a ordem de entrada dos campeões deveria ter sido determinada pelo progresso das 2 primeiras partidas. Mas devido a circunstâncias imprevistas anteriores, acho que todos vocês devem entrar juntos. Depois que ele terminou de falar, afastou-se completamente para o lado. A esta altura, esta partida não precisava mais de um árbitro, ou melhor, todos eram árbitros. Ah, mal posso esperar. Lord Voldemort sorriu entusiasticamente. Ele sentia o poder da varinha das varinhas, experimentando a magia inigualável fluindo dentro de seu corpo, imaginando Cyrus morrendo por suas mãos. Esse sentimento maravilhoso era tão bem-aventurado que quase lhe permitia conjurar um patrono. Então vamos começar, todos. Seus olhos de serpente escarlate perfuraram, detendo-se em Cyrus. Harry, não se preocupe, a partida não terminará rápido demais. Eu acertarei as contas com você. Harry não ousou dizer muito em resposta ao desafio de Lord Voldemort. Quanto mais ele falasse, maior a probabilidade de cometer um erro. Agora não era o momento de ele se revelar. Portanto, ele apenas respondeu friamente. Eu também. Capítulo 243. Apenas a morte é o fim. Harry caminhou pelos corredores de Hogwarts. O castelo familiar agora parecia estranho para ele. Era como se ele não estivesse no lugar onde viveu por vários anos, mas em um ambiente completamente desconhecido. Cada canto, cada corredor aqui o deixava inquieto. A luz no castelo era fraca e a luz brilhante do sol lá fora parecia ser bloqueada por magia. Olhando pelas janelas do corredor, apenas uma extensão nebulosa podia ser vista como se o mundo em que estavam não fosse real, mas ilusório. Harry olhou para fora e por alguma razão sentiu que a cena era exatamente como o mundo dentro de uma penseira. Mas ao contrário disso, tudo aqui era real, as paredes eram sólidas e cada partícula de poeira era tão clara. Os cavaleiros no castelo haviam sumido e até todos os retratos nas
nas paredes tinham sido substituídos. Para ser honesto, Harry não reconhecia nenhuma das pessoas nos retratos agora. Cada uma delas era muito séria, seus olhos fixos em Harry, expondo cada movimento dele. Essa sensação de estar sendo vigiado não era agradável, mas Harry não estava preocupado com nada. Do começo ao fim ele tinha apenas uma missão: eliminar Lord Voldemort. O resto não importava. Ele nem sequer se importava com o Cálice de Fogo, a competição em si não poderia mais determinar o verdadeiro vencedor. Apenas a vida e a morte eram o fim. Venha Lord Voldemort, venha e abrace a morte. Ele sussurrou suavemente. Do outro lado, Lord Voldemort também entrou no castelo por outra direção. Sua localização atual era o Salão Comunal da Sonserina, que era o lugar mais importante em Hogwarts além da Câmara Secreta. Isso lembrou Lord Voldemort daqueles dias insuportáveis que passou na Albânia anos atrás. Ele estendeu a mão e acariciou o vidro grosso no Salão Comunal, olhando através dele para o enorme lago que parecia um buraco negro, fazendo jus ao nome. Infelizmente, Lord Voldemort não viu a lula gigante, caso contrário haveria mais eventos passados esperando por ele para recordar. Quanto a agora, é hora de reivindicar minha vitória de direito. Ele sorriu, deixando o porão como uma cobra venenosa deslizando para fora de uma caverna úmida e fria. No entanto, o que ele não esperava era que seu aliado já estivesse esperando por ele lá fora. Grindelwald, agitando uma taça de vinho tinto em sua mão esquerda, acabará de sair do grande salão. Ele não parecia estar aqui para uma competição, mas sim para um banquete. Bons espíritos, Grindelwald, mas acho que devemos agir rapidamente. Ele sorriu cruelmente. Conforme acordado, derrubaremos Cyrus juntos, e quanto a Dumbledore, deixarei ele com você. Claro. Grindelwald esvaziou o vinho tinto em sua mão, e quando ele casualmente jogou a taça, ela imediatamente se transformou em um cão feroz ao atingir o chão. Ele nos levará até Cyrus. Fosse Grindelwald ou Lord Voldemort ou Harry e Dumbledore, a essa altura ninguém mais se importava com o resultado da competição. Todos sabiam que o Cálice de Fogo devia estar colocado em algum canto do castelo agora, mas ninguém se importava com o Cálice de Fogo. O cão galopou para longe. O castelo não era nem pequeno nem grande, e o cão não precisou de muito esforço para encontrar um de seus alvos. Era Dumbledore. Neste momento ele segurava uma varinha de aparência muito comum em sua mão. Vendo Grindelwald e Lord Voldemort caminhando lado a lado, os olhos azuis por trás de seus óculos de meia-lua não mostraram surpresa. Que coincidência, Dumbledore. Lord Voldemort era só sorrisos. Ele o cumprimentou, e apenas ele poderia estar tão relaxado nessa situação. Especialmente depois que descobriu que Dumbledore não estava segurando a varinha das varinhas neste momento, ele considerava Dumbledore ainda menos. Deixado para você? Lord Voldemort virou-se para Grindelwald. Ou você quer minha ajuda? Eu ficaria feliz em quebrar as pernas dele e trancá-lo por 50 anos. Que tal Nurmengard? Grindelwald ignorou a provocação de Lord Voldemort. Ele deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Lord Voldemort. Eu mesmo lidarei com ele. Os dois velhos, ambos com mais de 100 anos, mais uma vez encontraram o olhar um do outro como se para continuar sua batalha inacabada no Departamento de Mistérios. Por um momento, os corações de todos os espectadores no campo de quadribol e até daqueles que podiam assistir à transmissão desta partida estavam suspensos. Na verdade, quando viram Lord Voldemort e Grindelwald juntos, eles já estavam em desespero. Não importa quão poderoso Dumbledore seja, ele não pode possivelmente derrotar os dois ao mesmo tempo, pode? Cyrus ainda está no último andar. Hermione disse preocupada. No entanto, o olhar de Rony não estava focado no campo de batalha neste momento. Afinal, Hogwarts era apenas deste tamanho. Se uma luta realmente estourasse, Cyrus deveria ser capaz de ouvir a comoção muito rapidamente. O que mais o preocupava agora era para onde Snape tinha ido. Na plataforma alta, vários comensais da morte de alto escalão estavam reunidos, incluindo o mais confiável de Lord Voldemort, Barto. Mas Snape, que os havia traído na noite passada e liderado os comensais da morte para atacar Harry, não estava em lugar nenhum. Agora até o próprio aquele que não deve ser nomeado apareceu em Hogwarts, mas Snape não estava aqui, o que fez Rony suspeitar que Snape pudesse ter outro esquema. Ele olhou em volta, mas não conseguiu encontrar nenhum rastro de Snape, então só pôde redirecionar sua atenção de volta para a tela. Parecia não haver mais espaço para conversa entre Grindelwald e Dumbledore. Suas varinhas estavam erguidas alto, apontadas para o coração um do outro através de um longo corredor, um lugar outrora preenchido pelo amor deles. Esta é a maior magia, amor. Lord Voldemort disse zombeteiramente. Dumbledore, sinta a paixão que seu amante lhe traz. Ele se afastou a passos largos. Pare. Dumbledore tentou detê-lo, mas a figura de Grindelwald bloqueou seu caminho. Ele sorriu, seus olhos cheios de mais ternura do que nunca. Ele olhou para Dumbledore e balançou a cabeça. Eu não posso ficar parado e ver você morrer alvo. Cyrus não é digno de sua confiança. É mesmo? Então você é? Dumbledore imediatamente rebateu bruscamente, como se a aliança de Grindelwald com Lord Voldemort o tivesse ferido profundamente. Eu passei décadas lutando contra ele. Eu já tinha visto esperança de destruí-lo completamente, mas você estragou tudo. Dumbledore parecia calmo, mas cada letra de suas palavras continha fúria. Você estragou tudo, sua promessa. Dumbledore olhou fixamente para ele. Neste momento, o tempo entre os dois pareceu congelar e, no entanto, não congelou. Naquele silêncio, fosse um segundo ou 1000 anos, as palavras de Dumbledore mudaram de raiva para tristeza. E minha vida. Ele ainda não conseguia esquecer a morte de Ariana. O feitiço que a matou poderia ter sido de Aberforth ou Grindelwald ou até dele mesmo, mas nada disso importava agora. O que importava era que até hoje nenhum deles pagou o preço pelo que aconteceu naquele ano. Quão tolo eu pensei que você tivesse realmente se arrependido. Ele balançou a cabeça em decepção. Na verdade, ele lia cada carta que Grindelwald lhe escrevia na prisão repetidamente. Inúmeras vezes Dumbledore achou difícil se conter de responder, mas ele nunca respondeu. Agora parecia que ele estava certo, aquelas confissões eram apenas conversa fiada de um homem para não se confiar em sequer um sinal de pontuação. Eu apenas não quero mais arrependimentos. Grindelwald balançou a cabeça. E agora Lord Voldemort já havia caminhado para longe. Não são necessárias mais palavras, Dumbledore disse friamente. Hoje tudo deve chegar ao fim, incluindo você e eu e Lord Voldemort. Tudo. Bombarda. Ele acenou o braço e o feitiço explodiu como uma bala de canhão. Grindelwald imediatamente retaliou com o feitiço e as maldições dos dois homens ficaram travadas em um impasse. Parece que terei que fazer como Lord Voldemort disse, quebrar suas pernas e prendê-lo. Pelo menos assim você ainda manterá sua vida. Grindelwald disse friamente.
Ao mesmo tempo Lord Voldemort escondido no canto também riu. Ele estivera espreitando ali até agora há pouco. Tudo bem, acho que vou encontrar Sirius agora. Ele subiu as escadas. Justo então Harry também ouviu a batalha e correu para baixo. Os dois se encontraram no quinto andar. Através de um longo corredor os dois estavam em lados opostos como as duas extremidades de uma balança bem e mal destinados a ter um vencedor como destino. Vamos lá, Lord Voldemort. Harry, é claro, já estava impaciente há muito tempo. Ele não tinha muita confiança em si mesmo, mas para não ficar com muito medo ele só podia reunir sua coragem e seguir em frente. Agora ele era como um leão sozinho vagando na selva rugindo para cada inimigo que se aproximava dele, sua juba precisando se espalhar vigorosamente como a chama da vida. Lord Voldemort estava igualmente impaciente. No entanto, ele olhava para Harry como se olhasse para uma presa para um cordeiro a ser abatido. Dumbledore lhe deu a varinha das varinhas? Ele perguntou. Isso mesmo, você está com medo? Ridículo, Lord Voldemort sussurrou. Do que eu tenho que ter medo? Só porque você está segurando a varinha das varinhas? Ele parou então sorriu de novo. Agora nós dois temos a varinha das varinhas, não é justo? Lord Voldemort disse, eu provarei que sou mais forte que você não por causa da varinha, mas por causa da minha própria magia soberba. Ele não estava sem confiança ao dizer essas palavras. Ele havia recuperado sua alma do tempo e até repetidamente adquirido uma quantidade excessiva de alma. Neste momento ele não apenas atingira o pico que deveria ter atingido originalmente, mas também o ultrapassara. Ele era como um composto de vários Lord Voldemorts, exceto que todas as almas estavam completamente integradas a ele. Eles aderiam ao princípio de um único Lord Voldemort e seu poder combinado poderia ser dito como imbatível. No entanto, Harry agora também era extraordinário. Ele possuía o legado de Morgana dado a ele por Sirius. A magia do dragão negro havia aprimorado sua magia e além disso ele era agora um mestre das 3 relíquias da morte. Isso significava que ele deveria ser invencível. Invencível. Harry pensou, suas mãos não parando por um momento. Lord Voldemort não reconheceu sua verdadeira identidade pensando que estava enfrentando Sirius e quis dizer mais algumas palavras para atacar Sirius verbalmente, mas quem? Diria que Harry desconsideraria a ética marcial e lançaria diretamente um ataque. Expelliarmus. Luz carmesim irrompeu da varinha das varinhas em sua mão. Isso era menos como um feitiço e mais como um laser. Essa força poderosa fez o próprio Harry se sentir incrível. Seu braço tremeu deixando a membrana entre seu polegar e indicador dormente. Lord Voldemort era afinal o Lorde das Trevas. Mesmo quando Harry atacou de repente, ele reagiu imediatamente movendo o pulso e enviando um feitiço para contra-atacar. Seus feitiços colidiram e Lord Voldemort moveu a mão novamente desviando facilmente o feitiço de Harry. O feitiço não se dissipou, mas colidiu contra a parede como um monstro gigante derrubando a parede diretamente. Parece que o próximo período escolar terá que esperar alguns meses para abrir. Harry pensou, mas então percebeu que isso não tinha mais nada a ver com ele. Lord Voldemort, no entanto, franziu a testa. Expelliarmus? Ele olhou para Harry estranhamente. Que interessante, Sirius, eu não sabia quando você se tornou tão misericordioso. Tal ataque não servirá, ele disse balançando a cabeça enquanto se aproximava de Harry. Você esqueceu contra quem está lutando. Ele subitamente golpeou com sua varinha em direção a Harry e um relâmpago verde se abriu. Mostre-me seu verdadeiro poder. Harry se abaixou para evitar a maldição da morte. Para ele o maior desafio era como personificar Sirius. Ele tinha que ser elegante e imperturbável. Ele respirou fundo e disse friamente, eu apenas tenho pena de você, Lord Voldemort, quão patético você é. Como assim? Porque você morrerá aqui hoje. Harry disse ferozmente. Mas isso pareceu ser uma piada muito engraçada para Lord Voldemort. Ele soltou um curto sopro de ar pelas narinas, todo seu rosto preenchido com desdém. Com licença, você me fez rir, ele disse. Sabe de uma coisa, Sirius? Você nunca costumava contar piadas tão irrealistas. Mas isso é compreensível, um cachorro pobre só late mais ferozmente quando enfrenta aqueles que teme porque precisa blefar. Exatamente como você agora, não é? É mesmo? Então vamos ver. Harry sabia que era ele quem confrontava Lord Voldemort agora e Lord Voldemort estava insultando, mas ouvir Lord Voldemort dizer as palavras Sirius ainda o deixava com raiva. Ele estava cheio de fúria. Não havia necessidade de pronunciar o nome do feitiço. Ele só precisava acenar sua varinha com força, só precisava imaginar e a magia dentro dele, sua varinha lançaria automaticamente um ataque. Forças poderosas carregavam medo, desespero, tristeza. Incontáveis magias negativas aprimoradas pela varinha das varinhas tornaram-se ainda mais ferozes. Eram como um pântano cheio de dor destinado a prender os inimigos dentro. Bum! Bum! Para surpresa de todos, os feitiços de Dumbledore e Grindelwald atingiram o chão ao lado deles. Os dois trocaram olhares, começando implicitamente seu duelo. Barto, que estava no campo de quadribol, viu esta cena, seu rosto uma mistura de verde e vermelho. Agora, como ele poderia não saber que havia sido enganado por Grindelwald? Aquele velho nunca por um momento pretendeu realmente ajudar o Lorde das Trevas. Eu preciso encontrar uma maneira de contar esta notícia ao Lorde das Trevas. Ele pensou. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 244. A terceira varinha das varinhas. Eu preciso contar esta notícia ao Lorde das Trevas. Neste momento, a mente de Bart estava preenchida por este pensamento. Ele olhou ao redor, apenas para se ver imperceptivelmente cercado. A professora McGonagall e outros professores de Hogwarts estavam naturalmente lá. Mas os aurores do Ministério da Magia também haviam cercado astutamente a eles e aos seus colegas comensais da morte. Sem mencionar que também havia bruxos do Macusa, de Durstram e da Confederação Internacional de Bruxos. Agora, ele apenas olhou em volta e imediatamente encontrou o olhar provocador de Bella. Aquela mulher estava apenas esperando que eles fizessem um movimento. Embora os comensais da morte tivessem agora tomado completamente o controle do Ministério da Magia francês, eles ainda eram muito inferiores em termos de força militar. O poder do Lorde das Trevas causando tamanho tumulto na Grã-Bretanha há mais de 10 anos também estava relacionado ao fato de que ninguém internacionalmente estava disposto a estender a mão para ajudar a Grã-Bretanha. Agora a situação era vastamente diferente. Preso nas arquibancadas, incapaz de se mover, Bart sabia que se realmente fizesse um movimento, todos os comensais da morte seriam provavelmente eliminados em um instante. Na verdade, os comensais da morte já eram sem precedentes poderosos, mas seus inimigos também eram. Ele não podia agir precipitadamente, mas alguém podia, Severus Snape. Do começo até agora,
agora, Snap não fora visto em lugar nenhum. Bart não tinha certeza se o Lorde das Trevas já havia feito arranjos para ele, ou se ele simplesmente não ousava aparecer aqui devido ao ataque de ontem. Não era de se surpreender. A traição de Snape foi muito odiosa, e ele provavelmente atrairia ataques no momento em que mostrasse o rosto. Mas onde ele estava? Bart não sabia. Ele só podia se consumir em ansiedade. Ao mesmo tempo, Dumbledore e Grindelwald ainda estavam lançando feitiços poderosos em todas as direções, fingindo estar em um duelo feroz. Eles pareciam extremamente harmoniosos, mas apenas pareciam. Na realidade, os dois ainda estavam engajados em uma batalha de palavras. Eu acho que deveríamos tê-lo enganado, disse Dumbledore. Talvez. Grindelwald foi evasivo. Comparado a isso, ele queria saber se o que Dumbledore dissera anteriormente fora verdadeiramente sincero. Claro, talvez ele não precisasse perguntar para saber a resposta. Embora Dumbledore parecesse estar se dando bem com ele no momento, na realidade, a fenda entre eles era de 1000 milhas de largura. Dumbledore cedeu apenas por um bem maior. Mas eu te aviso, Albus, disse ele com um tom sofrido porém afetuoso. Embora você sabe quem seja muito perigoso, Cyrus é igualmente perigoso. Ele vai matar você, eu vi. Muito obrigado, Grindelwald. Dumbledore apenas sorriu em resposta. Ele parecia totalmente despreocupado, mas a verdade era o oposto. Eu não acho que Cyrus vá me matar, disse ele. Ele pode tentar me derrotar, o que não seria muito difícil para ele, mas não acho que ele me mataria. Você tem certeza de que a pessoa que você viu era definitivamente ele? Deve-se saber que o atual Lord Voldemort tinha um rosto semelhante ao de Cyrus. Com a magia soberba de seu oponente, se ele usasse transfiguração, certamente não seria facilmente descoberto. Ele suspeitava que a pessoa que Grindelwald vira não era na verdade Cyrus, mas Lord Voldemort. Ele não se importava com sua própria vida ou morte, mas o que o preocupava era que isso pudesse significar que o plano deles não havia tido sucesso. No entanto, Grindelwald não pensava assim. Você acha que meu olho mágico não consegue ver através da transfiguração daquela pessoa? Ele rebateu. Grindelwald possuía um olho mágico inigualável, um olho que era semelhante à visão divina de Odin, permitindo-lhe ver o passado e o futuro. Até o olho mágico de Mold podia ver através da capa da invisibilidade, uma das relíquias da morte. Com a magia poderosa de Grindelwald combinada com este olho, não havia nada no mundo que pudesse permanecer oculto. Se realmente fosse Cyrus, então Dumbledore sentia-se aliviado em vez disso. A morte não é uma coisa terrível, disse ele. Ele até parecia um pouco feliz. Para ele, este mundo era uma gaiola gigante. Enquanto vivesse, Dumbledore só poderia suportar o sofrimento e por seu amor, seu passado, seus arrependimentos e suas responsabilidades. Além do mais, se morresse, talvez tivesse realmente uma chance de pedir desculpas a Ariana. Esta é apenas uma grande aventura, disse ele com antecipação. Você e eu sabemos que isso é apenas uma mentira. Grindelwald despedaçou impiedosamente sua ilusão. O mundo bruxo tinha fantasmas, mas a existência de fantasmas não significava que eles retinham tudo do falecido. Na realidade, a existência de fantasmas era mais como um fragmento de memória. Eles não eram almas verdadeiras, mas meramente sombras patéticas presas no mundo humano, deixadas para trás por covardes que não estavam dispostos a desistir da realidade e temiam a morte. Sem mencionar que a irmã de Dumbledore nem sequer se tornou um fantasma. Ela era uma obscurial. Geralmente, obscuriais achavam difícil lançar magia. A magia de tais pessoas era mais como nutrição para o obscurus. Se o mundo após a morte realmente existia, nem mesmo os bruxos podiam dizer com certeza. Na verdade, tanto Grindelwald quanto Dumbledore acreditavam ser falso. Exatamente como a lenda das relíquias da morte. Será que um ceifador realmente existia neste mundo? Provavelmente não. Ambos acreditavam que era apenas uma história, e as chamadas 3 relíquias eram meramente artefatos mágicos poderosos criados por 3 irmãos. Quanto ao mundo após a morte, o que restava além de um sono pacífico interminável? Talvez com sua magia pudessem fazer seus pensamentos perdurarem neste mundo por um curto tempo, mas isso não era, em última análise, uma existência real. Era apenas uma mentira, um consolo para si mesmos e para os outros. Exatamente como o ditado popular, amanhã será melhor, ninguém podia garantir, mesmo que seja apenas um sono. É disso que eu preciso, disse Dumbledore com um sorriso. Grindelwald parecia querer dizer algo mais, mas Dumbledore o interrompeu e mudou de assunto. Tudo bem, devemos nos mexer. Vamos prosseguir de acordo com o plano. Dumbledore guardou sua varinha e olhou para o teto. Através de várias camadas de espaço, o som de explosões de feitiços ecoava em seus ouvidos. Harry Potter estava recuando firmemente. Lord Voldemort erguia sua varinha no alto, avançando a passos largos, feitiços disparando como relâmpagos. Seus movimentos tornaram-se mais extravagantes, suas vestes largas ondulando ao vento, como as asas abertas de um pássaro grande. Ele era imponente, cada movimento que fazia carregava uma força irresistível. Harry não era páreo de forma alguma, ele achava difícil parar e só podia tentar o seu melhor para manter uma aparência respeitável enquanto se esquivava continuamente. No entanto, Lord Voldemort não tinha suspeita alguma. Na verdade, com as múltiplas camadas de magia e as bênçãos das relíquias, o poder mágico de Harry quase alcançara o nível de Cyrus. Apenas o legado mágico de Morgana que Cyrus lidera era suficiente para tornar a magia de Harry comparável à de Grindelwald. Além disso, ele também tinha as bênçãos das 3 relíquias da morte. Embora o poder mágico de Lord Voldemort fosse mais forte que o de Harry, surpreendentemente, sempre que seus feitiços estavam prestes a atingir Harry, eles ou enfraqueciam em poder ou passavam de raspão por ele. Esta era a magia da capa da invisibilidade. A aparentemente comum capa da invisibilidade dizia-se nas lendas possuir a magia de evadir o ceifador. Seu poder não era apenas ocultação, mas mais importante, proteção. Mas Lord Voldemort não percebeu isso. Na verdade, ele achava que era apenas natural que Harry se esquivasse de sua magia porque acreditava que Harry era Cyrus. Este nível de habilidade não era nada para Cyrus. Ele até sentia que Harry não estava indo bem o suficiente, não tão bem quanto estivera no departamento de mistérios. Não me diga que isso é tudo que você tem, Cyrus, gritou Lord Voldemort em voz alta. Enquanto gritava, ele também estava atacando. Bum! A maldição disparou como uma cobra venenosa, tentando desferir um golpe fatal em Harry. Harry rangeu os dentes, interceptando o feitiço. Ele ainda se sentia exausto. Cada um dos ataques de Lord Voldemort era como ser atingido por um martelo pesado. Se isso continuasse, mesmo que fosse um sino de bronze com ossos de aço e tendões de ferro, ele acabaria sofrendo fadiga de metal e se estilhaçaria. No momento em que este pensamento surgiu em sua mente, o feitiço de Lord Voldemort chicoteou contra ele como um açoite.
Crack! O feitiço explodiu, e Harry foi imediatamente enviado voando para trás, caindo no chão. Um olhar de dúvida finalmente apareceu no rosto de Lord Voldemort. O que você está fazendo, Cyrus? Como pode ser tão fraco? Ele perguntou perplexo. Seu tom carregava até um toque de raiva, como se um Cyrus fraco fosse um insulto para ele. Ele certamente podia pensar dessa maneira, não apenas porque acreditava que Cyrus nascerá de sua Horcrux, mas também porque Cyrus o havia derrotado várias vezes, destruindo seu corpo físico e forçando-o a tomar medidas desesperadas, reverter o tempo e recuperar suas Horcruxes. Ele se preparara tanto para derrotar Cyrus, mas esta vitória parecia indigna de todo aquele esforço. Era fácil demais. Lord Voldemort não pôde deixar de se perguntar quem era realmente este Cyrus à sua frente. Mas no momento em que este pensamento surgiu em sua mente, ele o descartou. Além de Cyrus, quem mais seria digno de estar diante dele? Embora o Cyrus à sua frente fosse muito mais fraco do que ele previra, sua magia ainda era incomparável à de qualquer outra pessoa. Havia apenas uma explicação. Você fez um clone? Perguntou Lord Voldemort. Ele pensou imediatamente na batalha no Departamento de Mistérios. Cyrus usará um feitiço de clonagem para feri-lo astutamente. Caso contrário, sua varinha das varinhas não o teria traído naquela época. Você acha que o mesmo truque pode ser usado contra mim 2 vezes? Perguntou Lord Voldemort friamente. Tal truque mesquinho poderia ser inteligente uma vez, mas uma segunda vez pareceria tolo. Tudo bem, disse Lord Voldemort, estufando o peito enquanto caminhava até Harry. Ele olhou para ele arrogantemente de cima. Não me faça te desprezar, Cyrus. Traga seu clone, ou eu não me importarei em matar você. Ele ameaçou. Mas Harry estava totalmente impotente. Seu poder atual já era dependente das bênçãos de inúmeras coisas. Ele sentia que sua magia atual era inimaginavelmente poderosa, talvez algo que ele nunca pudesse alcançar por conta própria em sua vida. No entanto, tal poder parecia insignificante diante de Lord Voldemort. Aos olhos de Lord Voldemort, ele também era completamente inferior a Cyrus. Isso causou a Harry uma imensa frustração. Ele sentia cada vez mais que simplesmente não era páreo para Lord Voldemort. No entanto, seu olhar escureceu levemente, não importava se ele era um páreo ou não. Afinal, sua missão não era derrotar Lord Voldemort, mas morrer, deixar que Lord Voldemort o matasse com suas próprias mãos. Ele até sentia que não deveria ter segurado a varinha das varinhas, e teria sido melhor não usar a magia de Cyrus também. Dessa forma, ele poderia morrer ainda mais rápido. Muito provavelmente, Lord Voldemort poderia matá-lo com apenas um feitiço. Mais rápido que um sonho. Então, ele simplesmente fechou os olhos, lançando uma provocação final a Lord Voldemort ao custo de sua própria morte. Não há clone, Lord Voldemort. Você sonha em me matar. Por que não faz isso agora? Seu comportamento estranho fez Lord Voldemort se sentir ainda mais estranho. Este Lorde das Trevas que temia a morte, tornou-se cauteloso. Ele não acreditava que Cyrus se ofereceria voluntariamente para o abate. Devia haver alguma conspiração. Que truque você está jogando, Cyrus? Ele recuou sutilmente um passo. Ao ver suas ações, até Harry não pôde deixar de balançar a cabeça. Neste momento, ele realmente sentiu que Lord Voldemort era patético ao extremo. Você é um covarde tão patético que teme a morte. Mas Lord Voldemort o ignorou. Ele se virou rapidamente, seu olhar escaneando cada canto. Ele acreditava que devia haver alguma pista por perto. Apareça, Cyrus. Ele chamou asperamente o clone mágico de Cyrus que ele acreditava existir. Enquanto isso, Cyrus, que observava tudo nas sombras, suspirou impotente. O medo da morte de Lord Voldemort o assombrou completamente. No entanto, isso de fato tornava seu plano difícil de realizar. Pensando nisso, ele pesou suas opções por um momento e decidiu se revelar. Já que Lord Voldemort pensava que ele era um clone, ele bem poderia entrar no jogo. Eu estava originalmente planejando emboscar você, Lord Voldemort. Cyrus apareceu. Interessantemente, ele também segurava a varinha das varinhas em sua mão. Ao ver isso, Lord Voldemort pensou que seu palpite estava correto. Não existe uma terceira varinha das varinhas neste mundo. Exatamente como pensei. Você é de fato um clone, disse ele triunfante. Harry, entretanto, mostrou uma expressão surpresa. Ele sabia melhor do que ninguém se este Cyrus à sua frente era seu clone. Ele não entendia porque o próprio Cyrus aparecerá de repente, nem de onde viera a terceira varinha das varinhas em sua mão. Mas não importa o que fosse, Harry sabia de uma coisa. Já que Cyrus afirmava ser seu clone neste momento, era melhor ele não mostrar nenhuma falha. Felizmente, Lord Voldemort estava de costas para ele neste momento e não viu a surpresa passageira em seu rosto. Esses truques chatos não vão funcionar, Cyrus, disse Lord Voldemort com um desdém. Ele mudou sua postura, passando de estar preso em um movimento de pinça para um impasse de 3 vias. Embora ainda tivesse que lutar 2 contra 1, Lord Voldemort não estava com medo. Ele nunca teve medo do combate direto. Sua única preocupação era que Cyrus e Dumbledore pudessem armar um esquema. Vamos ver se você ficou sem opções? Ele debochou. No entanto, Cyrus não disse muito a ele. Ele lançou diretamente um ataque. Comparado a Harry, a força de Cyrus residia não apenas em sua magia, mas também em seu conhecimento mágico e habilidades de combate. No momento em que ele fez o movimento, uma cobra negra disparou. Capítulo 245, Harry morre. A grande serpente negra disparou, abrindo sua bocarra escancarada para morder Lord Voldemort. Naquele instante, toda a visão de Lord Voldemort foi preenchida pela sombra da grande cobra, suas pupilas verticais refletindo a cabeça monstruosa da serpente. Silvo. Sua língua bifurcada vermelha estremeceu como uma corda esticada. Ele quase podia sentir o fedor de peixe vindo em sua direção. A cobra estava a meros centímetros de sua garganta. No entanto, Lord Voldemort não demonstrou pânico. Ele simplesmente pressionou sua varinha levemente para baixo e a cobra caiu imediatamente como se seu ponto vital tivesse sido atingido, colidindo contra o chão. Uma pequena cobra naturalmente não poderia feri-lo. No entanto, Lord Voldemort achou que ela parecia um tanto familiar. Nesse momento, a grande serpente contorcia-se como se estivesse presa ao chão por um prego gigante. Ela soltou um silvo doloroso e aquela ofidioglossia aterrorizante despertou as memórias distantes de Lord Voldemort. Você é Nagini. Em sua memória, aquele era um passado muito distante. Naquela época, ele ainda não viera para Hogwarts para estudar, mas já demonstrara um talento extraordinário no orfanato. Naquele tempo, Lord Voldemort descobriu que tinha a habilidade de conversar com cobras. Essas criaturas exteriormente frias eram completamente obedientes a ele. Ele era o rei das serpentes.
e foi Nagini quem fez Lord Voldemort descobrir este seu talento. Contudo, Lord Voldemort realmente não esperava vê-la novamente. Boa garota, ele te enganou e te fez obedecê-lo, não foi? O tom de Lord Voldemort era até um pouco gentil. Ele também estava conversando com Nagini em ofidioglossia, usando sua magia para influenciar Nagini. Esta pequena cobra, na verdade, não era muito útil para ele, mas era altamente significativa. Ela representava o passado extraordinário de Lord Voldemort. Ele possuía um poder que até trouxas e bruxos achavam difícil de compreender. Ele era único, nascido para estar no auge. E no momento em que ele falou com Nagini, o rosto de Nagini pareceu mostrar uma expressão confusa. Neste momento, Lord Voldemort já havia removido o feitiço que a suprimia, mas Nagini não o atacou. Ela ergueu a parte superior do corpo, agitando a língua, e Lord Voldemort estendeu a palma da mão cooperativamente. Nagini sentiu imediatamente uma sensação familiar. Ela se virou confusa, olhando para Cyrus, aparentemente insegura sobre qual deles era a pessoa que ela realmente conhecera naquela época. Retorne para o meu lado, Nagini. Lord Voldemort sibilou roucamente. Ele não é seu amigo, eu sou. Ele pareceu usar o poder dessas palavras para mostrar memórias passadas a Nagini. Agora, a grande serpente tornou-se muito mais resoluta. Ela mudou sua postura, enrolando-se ao lado de Lord Voldemort, observando todos ao redor com olhos perigosos. Volte, Nagini. Cyrus observou as ações de Nagini, franzindo a testa, e emitiu um comando rígido. Mas Nagini permaneceu imóvel. Ela parecia ter se decidido por Lord Voldemort. Vendo isso, Lord Voldemort mostrou uma expressão triunfante. Ele estendeu a mão, colocando a palma sobre a cabeça de Nagini, então olhou para Cyrus. Viu? Você achou que poderia tirar algo das minhas mãos, mas na realidade você não recebe nada. O que pertence a mim sempre pertencerá a mim. Ao dizer isso, seu tom mudou, tornando-se tão forçado quanto uma lâmina quebrada, incluindo a varinha de Slytherin e sua alma. Admita, eu sou o verdadeiro herdeiro da grande linhagem de Slytherin, e você é apenas um impostor. Ele disse. Recuperar a confiança de Nagini fez Lord Voldemort sentir-se extremamente satisfeito. Ela na verdade não era muito útil. Seu poder de combate poderia até ser inferior àquele hidra mutante gigante. Mas da varinha das varinhas até Nagini, Lord Voldemort estava simplesmente desfrutando do prazer desta privação. Lord Voldemort queria ver Cyrus perder tudo, pouco a pouco, e finalmente sua própria vida. Mas o que ele não percebeu foi o olhar ágil e humano de Nagini. Talvez Lord Voldemort tivesse poder mágico suficiente para controlar cada cobra, mas o corpo de Nagini ocultava uma parte humana. Parecia agora que a parte humana, a parte bruxa dela, fora esquecida há muito tempo por Nagini, mas assim como um lobisomem, ela não poderia desaparecer completamente. Lord Voldemort não considerará que Cyrus não tentaria verdadeiramente matá-lo usando Nagini. Então o fato de Cyrus deixar Nagini sair deve ter sido parte de seu plano. Ela seria um elo crucial. Cyrus baixou o olhar, seus olhos semicerrados, pupilas douradas como dois sóis escondidos nas nuvens. Ele não disse nada a Lord Voldemort, mas continuou a atacar. Neste momento, ele segurava a terceira varinha das varinhas em sua mão. Embora esta varinha lhe concedesse poder, Lord Voldemort também possuía uma varinha das varinhas. Além disso, a varinha dele tinha algumas origens questionáveis. Além disso, o legado de Morgana fora entregue a Harry. Então, neste momento, Cyrus estava na verdade sob imensa pressão. O poder de seus feitiços era inferior ao de Lord Voldemort. Ele só podia lançar continuamente magia antiga, tentando diminuir a lacuna com o poder da magia antiga. Relâmpagos poderosos reuniram-se em sua mão. Cyrus estava quase inteiramente envolto em relâmpagos. Bum! O relâmpago brilhou tão intensamente que Harry mal conseguia manter os olhos abertos. Não apenas Harry, na verdade, aqueles que assistiam à batalha do lado de fora não conseguiam mais ver nada. A tela estava preenchida com uma luz branca intensa, ardendo em seus olhos e fazendo-os lacrimejar incontrolavelmente. No entanto, Lord Voldemort parecia inafetado. Ele rapidamente acenou sua varinha, estraçalhando o relâmpago. Nagini, afaste-se. Ele não precisava que Nagini agisse. Ele só precisava que Nagini estivesse ao seu lado. Só assim sua majestade poderia ser exibida. Ele era como um deus caminhando pelo deserto, acompanhado por feras selvagens. O relâmpago não podia penetrar em seu corpo e ele só precisava acenar sua varinha, um leve pensamento, para liberar um poder aterrorizante. Especialmente agora, ele não estava com a mentalidade de gato e rato como estivera no departamento de mistérios. Agora, ele deu tudo de si. Cada golpe fazia o castelo tremer. Não apenas tremer, na verdade, cada uma de suas ações fazia com que o castelo desmoronasse pouco a pouco. As antigas paredes cinzentas pareciam derreter em um instante, depois restauravam-se ao seu estado original em outro instante. Cyrus lutava contra Lord Voldemort enquanto recuava. Felizmente, Harry não estava apenas assistindo. Ele juntou-se à luta, combatendo Lord Voldemort ao lado de Cyrus. Sua experiência era escassa, mas seus atributos haviam se acumulado. Então ele genuinamente aliviou muita pressão para Cyrus. Eles lutaram desde o corredor do quinto andar, rasgando todo o pavimento. Então Cyrus cavalgou diretamente as chamas, transformando-se em um pilar gigante de fogo, explodindo através de 2 andares do castelo. Eles caíram até o terceiro andar e Harry, para desviar do feitiço de Lord Voldemort, colidiu contra a porta do banheiro. No entanto, ninguém se importava com ele invadindo o banheiro feminino a essa altura. A barulhenta murta não estava mais lá. Na verdade, Harry não vira um único fantasma ao longo do caminho, como se todos tivessem deixado o castelo e ido para onde pertenciam. Abraçando a morte? Harry pensou. Um feitiço passou zunindo diante de seus olhos, seu poder residual ardendo em seus globos oculares. Não se distraia. Cyrus o lembrou calmamente. Eles estavam muito próximos, mas a concentração de Harry sempre parecia oscilar. Cyrus, por outro lado, nunca tirava os olhos de Lord Voldemort. Lord Voldemort entrou pela porta explodida. Ao ver o banheiro feminino, uma expressão nostálgica apareceu em seu rosto. Foi aqui que ele descobriu a câmara secreta. Falando nisso, ele nunca imaginara que Slytherin colocaria a entrada da câmara secreta no banheiro feminino, ou ele não teria esperado até o seu 5º ano para descobri-la. Naquela época, ele praticamente virara cada canto de Hogwarts de cabeça para baixo. Ele até encontrou a sala precisa. Câmara secreta, que interessante. Ele riu, como se suspirasse com emoção. Se não me engano, você ressuscitou na câmara secreta e obteve seu corpo atual, não foi? Lord Voldemort disse. Décadas atrás, eu também encontrei o legado de Slytherin aqui e confirmei minha linhagem. É quase como destino, não diria?
Talvez devêssemos colocar um fim em tudo na Câmara Secreta. As palavras de Lord Voldemort não causaram nenhuma agitação emocional em Cyrus. Até agora, tudo se desenrolara sob o controle de Cyrus. Mesmo que fosse um fim, seria o fim de Lord Voldemort. Já que você gosta tanto dos esgotos na sarjeta e planeja fazer dele seu túmulo, como eu poderia suportar recusar-lhe? Cyrus disse com um riso frio. Quando Cyrus disse isso, Harry deu-lhe um olhar um tanto ressentido. Eu não quero morrer em um esgoto, pensou ele. Ninguém se importava com seus pensamentos. Lord Voldemort era tão frio quanto um cadáver, língua afiada. Sua magia negra quase o envolvia completamente, o poder da magia distorcendo o ar. Cada palavra que ele falava sob o imenso poder mágico parecia ganhar magia. Ele soava como se falasse através de uma camada de vidro ou água, proferindo sons indistintos mas malignos. Isa, era ofidioglossia. Harry ouviu claramente. O significado era, abra, e assim, a Câmara Secreta. Selada por 1000 anos embora na verdade tivesse sido aberta várias vezes nos últimos anos o lenda passada entre cada jovem bruxo em Hogwarts a Câmara Secreta de Slytherin. Finalmente revelou seu mistério aos olhos do mundo mortal. Venham, Lord Voldemort curvou-se levemente, como se convidasse Cyrus e Harry a visitar sua casa. No entanto, seus métodos para tratar convidados eram um pouco entusiasmados demais. Lord Voldemort acendeu diretamente o fogo maldito. Ele bloqueou todas as rotas de fuga. Chamas queimavam nos canos e fumaça acre perfurava os olhos, ouvidos, nariz e boca de Harry. Seus olhos arderam imediatamente, lacrimejando incontrolavelmente como se tivesse recebido um soco forte nas órbitas oculares. Ele queria romper o bloqueio, mas Cyrus balançou a cabeça. Vamos! Depois que a magia de Lord Voldemort aumentou, a intensidade do fogo maldito também superou o que era antes. Cabeças de monstros ferozes nas chamas alcançavam o teto, olhando ameaçadoramente para eles. Era completamente desnecessário tentar romper as chamas. Os monstros de fogo abriram suas bocas vermelho sangue e avançaram contra Cyrus e Harry. Harry entrou em pânico instantaneamente, mas felizmente Cyrus puxou seu pulso a tempo. Vupt! Fogo infernal acendeu. Chamas como um redemoinho envolveram os dois, formando uma barreira protetora. Então, dentro das chamas, Cyrus carregando Harry, mergulhou nos canos como um meteoro. Lord Voldemort desdenhou, transformando-se em fumaça negra e seguindo-os. Bum! Um som enorme e chamas, como uma maré, preencheram cada canto da caverna subterrânea. Os lugares úmidos e frios tornaram-se instantaneamente incrivelmente secos e a pele descascada do basilisco retorceu-se nas chamas, transformando-se em carvão cinzento. Então, as chamas romperam o portão de metal final e, sob o olhar da estátua gigante de Slytherin, fundiram-se completamente com a água fria do Lago Negro. Chiado. As chamas se extinguiram. O lago raso na Câmara Secreta secou completamente em um segundo. Vapor fervente explodiu, escaldando a pele de Harry. Ah! Ele soltou um grito de dor, impermeável à água e ao fogo. Felizmente, Cyrus o protegera da alta temperatura, salvando de ser cozido vivo pelo vapor. Agora toda a Câmara Secreta estava coberta por um vapor espesso. Eles não conseguiam ver nada. Claro, nem Lord Voldemort conseguia. A primeira coisa que Harry pensou foi em se esconder, mas ele rapidamente percebeu que não precisava fazer aquilo. Ele estava ali para morrer de qualquer maneira, então por que ter medo? Harry olhou para Cyrus vendo Cyrus, que estava por perto, acenar vagamente, sinalizando para ele em meio à névoa para tirar a varinha de azevinho. Harry sabia que era hora. Então, ele escondeu a verdadeira varinha das varinhas e a substituiu pela varinha de pena de fênix que obtivera de Olivaras anos atrás. Ele ainda era um mestre da varinha das varinhas. Ele apenas não a estava usando porque não precisava mais de um poder imenso, então Harry ativamente deu outro passo na névoa. Passos claros ecoaram na Câmara Secreta vazia. Toque. O som era inconfundível. Silvo. O que Harry ouviu, no entanto, foi o silvo de uma cobra e o leve som de fricção de seu corpo movendo-se pelo chão úmido. Lord Voldemort de fato chegará. Suas figuras encontraram-se através da névoa espessa. Lord Voldemort estreitou os olhos, provavelmente pensando que os dois Cyrus haviam finalmente se fundido em um. Para ser honesto, você deveria ter feito isso antes. Ele disse. Reunir sua força lhe dá uma chance de lutar comigo. Poder disperso simplesmente não vale a pena mencionar. Você está certo, Lord Voldemort. Harry assentiu. Porque eu vou te matar aqui. Ele segurou a varinha de azevinho de aparência simples firmemente em sua mão direita e apertou a pedra da ressurreição na esquerda, suas palmas escorregadias de suor. Ele não sabia por que Cyrus o fizera segurar aquilo, talvez para fortalecer sua determinação. Porque quando Harry a segurava, ele podia sentir genuinamente seus pais logo ao seu lado. Lord Voldemort olhou primeiro para as profundezas da névoa espessa, que era uma vasta extensão de branco. Mas ele sabia onde estava a estátua feia de Slytherin. Eu vou te matar, seu impostor desprezível, sob o testemunho de Slytherin. Seus olhos estavam frios, a varinha das varinhas erguida ao alto. Avada Kedavra. Uma luz verde iluminou cada minúscula gota de água no ar. E Harry? Ele não retaliou. Capítulo 246. Plataforma 9 e 3/4. O feitiço atingiu o peito de Harry. Bum! A câmara secreta, preenchida por um vapor espesso, parecia um vale envolto em uma névoa densa. A luz do feitiço difundiu-se no vapor, bela como uma nebulosa. Ah! Lord Voldemort não ouviu o grito de Harry. Na verdade, o som veio de si mesmo. No momento em que atingiu Harry foi como se tivesse atingido a si próprio. Uma dor fatal dilacerou sua alma, fazendo seu corpo voar para trás como uma boneca de pano. Tudo. Ele colidiu contra o chão em um estado lamentável, caindo inconsciente como se estivesse morto. Cyrus, no entanto, não reagiu muito. Embora um dia tivesse possuído fragmentos da alma de Lord Voldemort, esses fragmentos haviam sido completamente devorados e digeridos por ele, de modo que não exerciam mais qualquer influência. Através da névoa densa, ele lançou um olhar para Harry. O garoto jazia pacificamente como se estivesse dormindo, com a pedra da ressurreição escorregando de sua palma, brilhando suavemente. Então, Cyrus olhou novamente para Lord Voldemort. A alma deste sujeito estava conectada a Harry. O feitiço que ele usou para tentar matar Harry também havia matado sua própria alma. Lord Voldemort deve estar muito fraco agora. No entanto, Cyrus também sabia que, comparado ao Lord Voldemort com a alma severamente fragmentada da história original, a alma do atual Lord Voldemort estava muito mais completa. Seu estado de fraqueza não duraria muito. Ele provavelmente acordaria muito em breve. Agora era o melhor momento para matá-lo. Mas Cyrus não caminhou em direção a Lord Voldemort. Na verdade, ele caminhou para o lado de Harry meio agachado, e colocou a palma da mão sobre o ferimento de Harry. Neste mundo onde Dumbledore ainda
ainda não estava morto. A estação da alma de Harry provavelmente não teria um homem sábio para guiá-lo. Se ele se confundisse e escolhesse a morte por si mesmo, isso não seria bom. Cyrus havia prometido mantê-lo vivo, então Harry absolutamente não poderia morrer. Ele pegou sua varinha de madeira de cobra e a pressionou contra a própria cabeça. Sua consciência estava afundando. Era como estar imerso em um oceano silencioso e tranquilo. Este mundo primeiro tornou-se totalmente negro, depois clareou gradualmente. Cyrus estava cercado por uma névoa branca que não era como nuvens comuns, parecia mais algo ainda não totalmente formado e emitia uma luz tênue. Logo, Cyrus sentiu-se tocar o chão. Memória, está é provavelmente a magia na qual sou melhor, pensou ele. Seu corpo rapidamente ganhou algum controle neste mundo que não era inferior ao seu próprio. Ele caminhou para frente, na realidade, ele não sabia para que lado ficava o frente, porque o cenário ao redor era todo igual. Este lugar era como a Londres dos anos 1940 ou 50, uma verdadeira cidade de névoa. Não se podia ver trens, não se podia ver pessoas por perto, não se podia ver nada. Mas isso não era um problema, porque ele sabia que logo encontraria seu alvo. Com certeza, ele logo encontrou Harry, que acabará de acordar. Harry pareceu mais surpreso do que qualquer outra coisa ao ver Cyrus. Cyrus? Você morreu também? Ele praticamente deu um pulo. Embora tivesse 1010.000 perguntas em sua mente no momento em que viu Cyrus, seu primeiro pensamento foi confirmar a segurança dele. Ele claramente tomou este lugar como mundo após a morte. Mas Cyrus sentiu-se um pouco desconfortável. Harry acabará de acordar e não estava vestindo nada. Você deveria colocar algumas roupas primeiro. Imagino que se Dumbledore estivesse aqui, ele poderia ficar feliz em comentar sobre a sua varinha pequena. Com apenas um aceno de mão, um conjunto de vestes idênticas às que Harry costumava usar apareceu nele. O colarinho era vermelho ardente, representando a corajosa Grifinória, e representava o corajoso e destemido Harry Potter. Então Cyrus fez um gesto novamente, e uma cadeira grande o suficiente para 2 ou 3 pessoas sentarem lado a lado apareceu. Ele, como mestre deste lugar, convidou Harry enrubescido a se sentar. Sente-se, brincou Cyrus. Espero que você não queira chá agora, caso contrário não poderei conjurá-lo. Onde estamos? Harry perguntou com surpresa. Eu achei que deveria estar morto. E você? Você não deveria estar morto? Ele olhou para Cyrus sem ter muita certeza. Agora, um pensamento não muito bom surgiu em sua mente. E se sua morte não tivesse tido efeito sobre Lord Voldemort? Talvez Cyrus não fosse páreo para Lord Voldemort, especialmente porque ele e Dumbledore haviam entregado as relíquias da morte e a magia poderosa para ele mesmo. Eles estavam em seu ponto mais fraco agora. Mas e quanto a ele próprio? Será que eu os decepcionei? Eu falhei. Não, você teve sucesso e se saiu muito bem. Cyrus mais uma vez viu através dos pensamentos de Harry. Isso tanto aliviou Harry quanto o fez se sentir muito estranho. Como você sabe o que estou pensando? Nem Lord Voldemort conseguia mais ver através dos meus pensamentos, perguntou ele. Sua legilimência é tão poderosa. Ouvindo Harry dizer isso, Cyrus balançou a cabeça e riu. Não é que minha legilimência seja forte, nem que sua oclumência não seja boa o suficiente. É que eu entendo você, disse Cyrus. Você é corajoso e gentil, e eu acredito que a primeira coisa que você faria ao me ver seria se preocupar com a minha segurança e se Lord Voldemort ainda estava vivo. Você sempre se importa com os outros primeiro, e depois com você mesmo. Após ouvir as palavras de Cyrus, Harry abaixou a cabeça um pouco tímido. Ele não sabia se era digno do elogio de Cyrus. Mas ele ainda perguntou. Então, Lord Voldemort está morto? Mas Cyrus não lhe respondeu imediatamente. Se Lord Voldemort estava vivo ou morto não era importante para Harry agora. O que ele precisava fazer era trazer Harry de volta ao mundo dos vivos. E isso não poderia ser alcançado pela força bruta. As 3 relíquias da morte não eram onipotentes. Elas deram a Harry uma chance de viver, mas se ele conseguiria agarrá-la dependia de seus próprios esforços. Vamos voltar à sua pergunta anterior. Cyrus olhou ao redor. Onde estamos? Harry ficou claramente sem saber o que responder. Eu achei que você soubesse. Achei que este lugar fosse seu. Não, este lugar pertence a você. Harry levantou-se da cadeira e olhou ao redor. No início, sua mente estava inteiramente focada em Cyrus e ele não havia prestado atenção aos arredores. Agora, parecia um pouco com a estação King's Cross. Magicamente, conforme ele pensava nisso, o cenário ali mudou para parecer exatamente com a estação King's Cross. Plataformas antigas estendiam-se sob seus pés, e a cúpula acima era ainda mais alta que o grande salão de Hogwarts. Harry sorriu. Ele olhou para os largos pilares de pedra, um por um. Ele pensou que talvez houvesse também uma passagem dentro desses pilares, levando a plataforma 9 3/4, levando a Hogwarts. Parece que você já tem uma ideia, não tem? Cyrus disse com um sorriso. Para Harry, a estação King's Cross era um lugar extraordinário. Foi daqui que ele cruzou do mundo trouxa para o lugar que podia chamar de lar. A Carta da Coruja foi um começo. O Beco Diagonal também foi um começo. Mas o verdadeiro ponto de partida de sua jornada de aventuras foi aqui. Somente ao correr bravamente contra a parede alguém poderia testemunhar a verdadeira maravilha da magia. Nesse momento, Harry ouviu subitamente outro som. Pareciam pequenos ruídos de algo batendo, balançando e lutando constantemente. Ele sentiu-se subitamente preocupado, mas também um pouco enojado, como se algo sujo aparecesse em um palácio limpo e bonito, fazendo-se sentir muito desconfortável. Ele seguiu o som e descobriu que sua fonte estava na verdade debaixo da cadeira em que ele estivera sentado. Era um bebê nu encolhido no chão, com a pele áspera e vermelha que parecia ter sido esfolada. Jazia tremendo sob um assento descartado, enfiado ali de qualquer jeito, lutando para respirar. O que é aquilo? Ele deu um passo atrás. A coisa era incrivelmente fraca, mas fazia Harry sentir um pouco de medo. Ele instintivamente não queria se aproximar, como se a coisa estivesse coberta de bactérias. O que você acha? Cyrus parou ao lado dele, comentando sobre a coisa com ele. O que mais é tão feio, fraco e faz alguém não querer se aproximar? Uma luz brilhou na mente de Harry, Lord Voldemort. Embora o atual Lord Voldemort parecesse bonito, sua alma feia ainda era tão minúscula e mal cheirosa. É a alma da minha cicatriz, não é? Sim. Cyrus olhou para a coisa sem emoção. A alma de Lord Voldemort estendeu seus braços vermelhos e curtos em sua direção, como se implorasse por sua ajuda. Mas Cyrus não se comoveu com isso. Esta coisa patética deveria ter desaparecido deste mundo há muito tempo. Ele está morto? Harry perguntou. Ele até parecia um pouco compassivo. Ainda não. Cyrus desdenhou, pegou sua varinha e apontou para a coisa. Incêndio. Então, sob o olhar atônito de Harry, ele queimou aquele fragmento da alma de Lord Voldemort até as cinzas. Agora ele está morto. Entendo. Harry assentiu mecanicamente. Então ele pensou em algo mais. E quanto a mim? Eu morri também?
Lembro que o feitiço dele me atingiu e eu não resisti. Pretendia deixar que ele me matasse. Ele estendeu a mão e tocou o peito, mas estranhamente não doía nada e não havia ferimento. Você não morreu, Harry. Após destruir a alma de Lord Voldemort, Cyrus retornou ao seu comportamento gentil. Ele era como o irmão mais velho da casa ao lado, explicando pacientemente para Harry. Nem Dumbledore nem eu jamais pretendemos que você se sacrificasse, Harry, disse ele. As 3 relíquias da morte protegerão sua vida. Você entende agora por que permiti que ficasse com a Pedra da Ressurreição? Harry abriu a palma da mão sem expressão. Em algum momento, a Pedra da Ressurreição aparecerá em sua mão. A maldição da morte de Lord Voldemort matou sua própria alma, mas sua alma foi protegida. As 3 relíquias da morte podem não torná-lo invencível, mas tornam você o mestre da morte, disse Cyrus. Elas não podem trazer pessoas de volta dos mortos, mas dão a você uma chance de viver. Você se lembra da história da morte e dos 3 irmãos? Perguntou Cyrus. Harry assentiu. Você quer dizer que o terceiro irmão usou a capa da invisibilidade para escapar da perseguição da morte? Quero dizer que você enfrentou bravamente a morte. Cyrus olhou diretamente nos olhos de Harry. Seus olhos eram como 4 gemas brilhantes e translúcidas colidindo. A voz de Cyrus mudou de tom. O terceiro irmão viveu até uma idade muito avançada, então finalmente tirou a capa da invisibilidade, entregou-a ao filho e cumprimentou a morte como uma velha amiga, deixando o mundo com ela como um igual, alegremente. Harry não entendeu. Cyrus teve que ser mais específico. Lord Voldemort sempre buscou a imortalidade. Ele achava que imortalidade era conquistar a morte. Na realidade, ele estava apenas evitando a morte, entende? É precisamente porque você enfrentou bravamente a morte que você pode verdadeiramente se tornar o mestre da morte. Quando você lutou contra Lord Voldemort, ele sempre teve a vantagem, mas a varinha das varinhas não abandonou você para escolher a ele. Por quê? Harry estava claramente imerso em pensamentos, mas Cyrus deu a resposta proativamente. Porque a varinha das varinhas não quis escolhê-lo. Ele não é digno de empunhar as relíquias da morte. Então você e Dumbledore já sabiam que eu não morreria? Perguntou Harry. Ele parecia um pouco zangado. Ele sentia que Cyrus devia achá-lo estúpido agora. Havia se preparado tanto, acreditando que certamente morreria, e havia sofrido e se sentido triste secretamente sozinho durante aquelas noites. Eu fui tão estúpido, disse ele desanimado. Mas Cyrus balançou a cabeça em negação. Na verdade, Dumbledore e eu concordamos que você foi incrivelmente corajoso. Tudo bem, vamos voltar. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Harry. Então os dois ficaram parados e depois de um tempo, Harry percebeu que nada havia acontecido. Ele sentiu-se um pouco sem jeito. Não vamos voltar? Harry perguntou, provavelmente pensando que Cyrus o levaria embora. Sim, mas como partiremos depende de você, disse Cyrus. Ele não olhou para Harry, mas em vez disso fitou os trilhos límpidos como um passageiro comum esperando por um trem. Depende de mim? Esta é a estação King's Cross, não é? Este é um entroncamento. Quem sabe para onde o trem vai? Enquanto ele dizia isso, o apito de um trem soou no fim dos trilhos. Logo depois, um trem verde encostou lentamente e parou na frente deles. As portas do trem estavam abertas, como se os convidassem a embarcar. Mas para onde ele estava indo? A morte? Ou Hogwarts? Harry pensou. Deveria subir. Apenas um trem aqui vai para Hogwarts, disse Cyrus. Ele notou que quando disse isso, Harry começou a procurar, então acrescentou. Não se dê ao trabalho de procurar, Harry. Você sabe onde é. Eu sei. Claro, disse Cyrus. A questão é, você está disposto a voltar? Por que eu não estaria disposto? Harry rebateu. Porque Lord Voldemort ainda está vivo. Ele não será enfraquecido pelo desaparecimento de um minúsculo fragmento de alma, disse Cyrus. Ele ainda tem a varinha das varinhas, ainda tem magia poderosa. Se você viver, terá que continuar lutando contra ele. Mas ainda tem você e o Dumbledore. E se nós dois perdermos? Cyrus o interrompeu. Então você terá que enfrentar a dor, enfrentar o medo de perder mais entes queridos. E você pode estar impotente. Então eu devo voltar mais ainda. Harry disse com firmeza. Então o que você está esperando? Cyrus retrucou. O trem à frente deles ainda estava parado nos trilhos, mas ninguém caminhava em direção a ele. Na verdade, Harry correu em outra direção, em direção a uma parede. O trem para Hogwarts, é claro, ficava apenas em um lugar. Plataforma 9 3/4. Capítulo 247. Snape, o traidor. Cyrus não sabia quanto tempo havia passado no espaço de consciência de Harry. Era como um sonho real. Poderia ter sido apenas um segundo, ou uma noite inteira poderia ter transcorrido. Felizmente ele e Harry ainda estavam vivos, o que significava que a magia de Lord Voldemort provavelmente ainda não havia se recuperado. Cyrus olhou para cima, procurando a localização de Lord Voldemort. Não houve mudança desde pouco antes, exceto que Nagini agora estava enrolado ao lado dele, alerta como se guardasse seu mestre. Então Harry acordou. Parecia que ele havia embarcado no expresso de Hogwarts a tempo. No entanto, Cyrus não o cumprimentou, porque quase no mesmo momento em que Harry acordou, o corpo de boneco de pano de Lord Voldemort também recuperou a consciência. Ele jazia no chão, seus membros e corpo retorcendo-se de forma não natural, seu rosto belo e perverso pressionado contra o piso como uma cobra. Você é tão tolo, Cyrus, ele zombou de Cyrus assim que acordou. Este é o seu plano. Ele perguntou, escondendo-se atrás como um covarde, deixando Harry Potter, essa pessoa pobre e patética, correr riscos. Apenas para destruir aquele único fragmento de alma? A expressão de Lord Voldemort neste momento era de desdém, como se tivesse tomado conhecimento do esquema ingênuo e ridículo de uma criança. Mas o plano funcionou, disse Cyrus. Ao mesmo tempo, Cyrus também se perguntava como Lord Voldemort subitamente soube disso. Saiba que Harry nem sequer havia retornado à sua forma original ainda. Talvez, devido à integridade atual de sua alma, ele fosse capaz de perceber tudo o que aconteceu com a última Horcrux antes de sua destruição. Ou seja, naquele momento, no mundo da alma de Harry, este sujeito estava na verdade espiando através daquela alma. Cyrus agira impiedosamente então, destruindo-a, e Lord Voldemort teoricamente não sabia de tudo o que aconteceu depois. Então ele só podia supor, pensando que o plano de Cyrus era meramente destruir sua última Horcrux, fazendo-o perder sua imortalidade.
De fato, quando Lord Voldemort ouviu Cyrus dizer que havia conseguido, uma expressão de deboche apareceu imediatamente em seu rosto, como se tivesse ouvido um sapo no fundo de um poço gabar-se ignorantemente. Eu nem sei se destruir algo com o qual não me importo mais conta como um sucesso, disse ele, levantando-se do chão, com o rosto cheio de sarcasmo. Ele pensou que Cyrus e Dumbledore haviam feito grandes esforços apenas para destruir uma de suas Horcruxes, mas na realidade para ele agora, as Horcruxes não eram mais importantes. No entanto, assistir à performance de Cyrus era bastante interessante. Neste momento Lord Voldemort, em vez disso, sentiu que o acidente de mais de 10 anos atrás não parecia tão inútil afinal. Você destruiu uma Horcrux, mas de que adianta? Ele saboreou sua vitória, esperando ver o desespero no rosto de Cyrus por seu esforço fútil. Minha magia ainda é igualmente poderosa, não enfraqueceu nem um pouco. Se você realmente quisesse me matar, deveria ter agido quando eu ainda não tinha acordado agora há pouco. Mas você perdeu sua chance, apenas para salvá-lo. Lord Voldemort subitamente apontou um dedo para Harry, o que fez Harry se sentir um pouco desconfortável, salvar o imprestável. Ao mesmo tempo, Harry também estava pensando no que Lord Voldemort estava dizendo. Será que Cyrus perdeu a oportunidade de matar Lord Voldemort apenas para trazê-lo de volta da beira da morte? Ele olhou para Cyrus. Se esse fosse realmente o caso, Harry simplesmente não poderia aceitar. Ele não achava que sua própria vidinha fosse mais importante do que matar Lord Voldemort. Se Cyrus o salvasse, haveria apenas mais uma criança sem pais neste mundo, mas se Lord Voldemort fosse morto, quem sabe quantas pessoas inocentes não seriam feridas? E quantos que perderam entes queridos poderiam encontrar consolo? Se sua própria vida e a vida de Lord Voldemort fossem colocadas na balança, Harry preferiria morrer a deixar Lord Voldemort escapar da condenação eterna. Na verdade, ele fez exatamente isso, porque ele se importava com os outros mais do que consigo mesmo. Cyrus, você não deveria ter me salvado, disse Harry tristemente, minha vida não é importante. Cyrus o interrompeu. Nós não trocamos vidas, Harry. Além disso, todos nós acreditamos que sua vida é muito mais preciosa que a de Lord Voldemort. Calorosa, íntegra, gentil e honrada, altruísta e grandiosa. Nem eu posso me comparar a você, disse ele. O rosto de Harry ficou imediatamente vermelho. Ele queria dizer algo, mas Cyrus já havia caminhado para o seu lado neste momento. Ele ergueu a mão e fez um gesto, e o imenso poder mágico dentro de Harry foi imediatamente extraído por ele, retirado fio a fio como se estivesse desfiando seda, retornando ao corpo de Cyrus. Harry sentiu-se imediatamente incrivelmente fraco. Sentiu como se todos os ossos tivessem sido puxados de seu corpo, e ele não conseguia nem se sustentar, tropeçando e quase caindo, felizmente amparado por Cyrus. Embora esse poder nunca tivesse pertencido verdadeiramente a ele, tê-lo possuído e depois perdê-lo ainda o deixou com uma sensação de perda. Cyrus então disse, tudo bem, você pode deixar isso comigo agora. Você deve ir rápido. Mas você sozinho. Harry fechou a boca antes que pudesse terminar a frase. O poder de Cyrus, que havia recuperado toda a sua força, fez com que ele esquecesse como falar. Harry então percebeu que devido aos seus vários confrontos diretos com Lord Voldemort, seu coração parecia ter sido intimidado por este bruxo aterrorizante. Ele sentia que Lord Voldemort era impossivelmente poderoso, mas ele havia esquecido que Cyrus era quem realmente havia derrotado Lord Voldemort. Ele subitamente se lembrou da profecia. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes. Nascido quando o 7º mês morre. Mas neste momento, Harry percebeu subitamente que desafiar Lord Voldemort 3 vezes não parecia tão notável. Ele olhou para as costas de Cyrus. O belo bruxo vestia uma túnica larga verde escura, com as mangas enfunadas pelo vento frio, e as pontas dos cabelos com mechas douradas em sua testa flutuavam de forma pouco convencional, parecendo fortes e obstinadas. Aquele fio de ouro facilmente lembrava Harry da luz do sol. Para ele era caloroso e brilhante, mas ele acreditava que para Lord Voldemort era ofuscante, até mesmo escaldante. Harry subitamente teve uma confiança sem precedentes em Cyrus, acreditando que Cyrus derrotaria Lord Voldemort mais uma vez. E desta vez, essa cobra astuta não teria chance de trocar de pele novamente. Claro, Lord Voldemort não pensava assim. Você acha que pode vencer? Ele olhou para Cyrus e Harry, na verdade principalmente para Cyrus. Eu possuo um poder tão forte quanto o seu, talvez até mais forte. E eu tenho a varinha das varinhas. Neste ponto, Lord Voldemort fez uma pausa, como se confirmasse se a varinha das varinhas em sua mão ainda obedecia ao seu comando. Desta vez, a varinha das varinhas não o decepcionou. Ele ficou ainda mais presunçoso, seus lábios praticamente se abrindo em um sorriso de orelha a orelha. O que você tem? Ele perguntou em voz alta. Ele também tem a varinha das varinhas. Harry gritou imediatamente de volta para Lord Voldemort, não querendo ficar atrás. Lord Voldemort originalmente não queria se incomodar com as palavras de um personagem menor abaixo de sua atenção, mas como a pessoa à sua frente era Harry Potter, ele ainda mordeu a isca. Ele falou em um tom muito petulante, até arqueando as sobrancelhas. Tem? O que você disse? É claro que nós. Harry ficou confuso com as palavras dele e imediatamente puxou a varinha das varinhas, pretendendo retrucar. Mas assim que a varinha das varinhas foi levantada, Harry percebeu que algo estava errado. Sua varinha das varinhas havia perdido o poder, tornando-se bassa e sem vida, como se fosse apenas um galho seco apanhado em qualquer lugar com 1000 anos de idade. Claro, não era realmente tão exagerado. Ainda era uma varinha bonita, apenas desprovida da magia imensa que continha momentos antes. Você esqueceu? Harry. Lord Voldemort inclinou a cabeça, lembrando gentilmente, eu derrotei você. Harry então se lembrou que o feitiço de Lord Voldemort de fato o atingira, em cheio e com precisão, atingindo no peito. Ele tomou controle da varinha das varinhas. Harry pensou em desespero. O que o deixou ainda mais triste foi que a situação atual era resultado de ele ter sido atingido por Lord Voldemort. Se algo acontecesse a Cyrus hoje, Harry sentiria que a culpa era toda sua. Você esqueceu que eu tenho uma terceira varinha das varinhas? Cyrus pegou a varinha das varinhas que estivera usando anteriormente, e a varinha pareceu brilhar. Ela claramente possuía um imenso poder mágico, mas Lord Voldemort não parecia se importar com isso. Embora eu não saiba onde você encontrou uma terceira varinha das varinhas, ela não pode ser real. Lord Voldemort acertou em cheio. Após sua ressurreição, ele se preocupou que alguém seguisse seus passos, cruzando o tempo para encontrar uma maneira de derrotá-lo. Então ele destruiu o núcleo da Câmara do Tempo durante a Grande Guerra. Talvez ainda houvesse alguns vira-tempos espalhados neste mundo, mas agora era impossível viajar no tempo e mudar a história estabelecida como ele havia feito. Por causa disso, Lord Voldemort tinha certeza de que uma terceira varinha das varinhas não poderia existir neste mundo. Na realidade, ele não estava errado.
resultado. A terceira varinha das varinhas que Cyrus produzira anteriormente era na verdade a varinha das varinhas ilusória do julgamento de Fitzgerald. Ela possuía grande poder, tendo sido desenhada por Fitzgerald com base na varinha das varinhas real. Portanto, era na verdade difícil sustentar um duelo de alta intensidade. Cyrus não refutou as palavras de Lord Voldemort. Ele apenas segurou a varinha ereta à sua frente, como um bravo guerreiro jurando vitória à sua lâmina. O coração de Harry afundou. Lord Voldemort possuía duas varinhas das varinhas. Harry não conseguia imaginar nada pior que isso. Mas logo, algo ainda pior aconteceu. Exatamente quando Lord Voldemort estava prestes a envolver Cyrus em um duelo final com aquela varinha, uma linha de pegadas douradas espalhou-se de fora para dentro da câmara secreta. Harry inicialmente pensou que as pegadas estavam circulando, mas lentamente percebeu que elas haviam circulado uma vez apenas para eventualmente coincidir com as solas de seus próprios sapatos. E ele então entendeu que era um feitiço homem-no-revelio. Alguém estava vindo. Todos pararam o que estavam fazendo em uníssono. Nessa situação, as únicas pessoas que viriam aqui seriam Dumbledore ou Grindelwald. E quem quer que fosse poderia determinar o resultado desta batalha. O coração de Harry estava na boca, e até Lord Voldemort ficou tenso. Apenas Cyrus permaneceu calmo como sempre. Isso não era nem um pouco surpreendente, pois ele já sabia quem era. Gerardo Grindelwald. Quando o velho de cabelos brancos curtos e sobretudo passou pela porta da câmara secreta derretida pelas chamas, o coração pendente de Harry finalmente morreu. Hahaha, você veio, Grindelwald, disse Lord Voldemort com um tom animado. Mas Cyrus podia sentir a frieza escondida por trás de sua fachada de animação. Como você pôde derrotar Dumbledore? Harry olhou para Grindelwald incrédulo, sua voz tremendo, suas mãos e pés entorpecidos e frios. Ele não sabia que Grindelwald era apenas parte do plano. Harry apenas sabia que a aparição de Grindelwald simbolizava a derrota de Dumbledore, o maior bruxo do século XX, e também significava que o equilíbrio de poder entre Cyrus e Lord Voldemort estava completamente quebrado. Agora a balança havia pendido totalmente. Assim que Grindelwald entrou, ele imediatamente varreu seus olhos arrogantes sobre cada detalhe da cena. Ele continuou caminhando para frente, aproximando-se de Cyrus e Harry, e ambos permaneceram imóveis como se tivessem esquecido de detê-lo. Claro, seria mais preciso dizer que eles não queriam agir precipitadamente. Você parece um pouco desalinhado, Lord Voldemort, disse Grindelwald. Ele já havia caminhado para o lado de Lord Voldemort. Agora ele estava a apenas alguns passos do poderoso Lorde das Trevas. Nagini fez um gesto cauteloso e ameaçador em direção a Grindelwald como uma serva leal, mas Lord Voldemort a pressionou de volta. Não fique nervosa, Nagini. Lord Voldemort a acalmou suavemente. Ele parecia confiar genuinamente em Grindelwald. Mas isso era compreensível. Ele e Grindelwald haviam feito um voto perpétuo, jurando não pegarem armas um contra o outro nesta disputa. Infelizmente, todo voto tem brechas. Grindelwald, que testemunhara a quebra de um pacto de sangue, sabia disso melhor que ninguém. Ele olhou para a varinha das varinhas na mão de Lord Voldemort sem deixar rastros, calculando em sua mente qual seria sua taxa de sucesso se ele fosse arrebatar a varinha das varinhas agora. Enquanto isso, Bart, observando esta cena do campo de quadribol, já estava frenético. Mentiroso. Traidor. Ele rugia insultos da plataforma alta. Neste momento, Bart não se importava mais com sua imagem. Ele realmente queria correr para a frente de seu mestre e arrancar a máscara hipócrita de Grindelwald. Infelizmente, todos os comensais da morte já haviam sido cercados. Qualquer um que fizesse o menor movimento seria imediatamente recebido com o ataque de todos os aurores. Bart sabia claramente que não poderia romper e só podia encarar a todos com olhos venenosos. Ele estava cheio de raiva, quase quebrando os próprios dentes. No entanto, observando Grindelwald aproximar-se continuamente de Lord Voldemort, ele gradualmente ficou desanimado. Você está condenado, Bart. Bella gargalhou como um morcego louco. No final, meu mestre é mais esperto. Grindelwald agora só precisava estender a mão para agarrar a varinha na mão de Lord Voldemort. No entanto, exatamente neste momento, outra mudança ocorreu. Fique parado, Grindelwald. Uma voz baixa e lenta flutuou da escuridão. Essa voz atraiu a atenção de todos, e até o rosto de Cyrus mostrou surpresa. Ele olhou para a escuridão, onde uma alma parecia estar à deriva, vagando de um lado para o outro. Ele se aproximou. Era Snape. O homem patético segurava sua varinha como se fosse uma arma, pressionando-a contra a parte inferior das costas de Grindelwald à distância. Não se mova, Grindelwald, afaste-se do Lorde das Trevas ou então é a morte. Ele disse entorpecido. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!